Olá, um bom dia, na paz do Senhor. Vou ler alguns versículos no livro de Oséias. No capítulo 6 e o versículo 3 está escrito assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a tua saída, ele nos virá, como a chuva seródia que rega a terra. Já o 6 e o 6 diz: Porque quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Imagine que ele diz conhecer a Deus, né, e prosseguir em conhecer ao Senhor. Depois ele diz que porque quero misericórdia e não sacrifício. Aí ele afirma o conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. O que é isso? Para que entendamos, a fé sozinha ela é muito perigosa. Porque fé sem conhecimento, ela tem uma facilidade muito grande de enveredar pelo fanatismo que termina sendo pecado. Fé sem conhecimento. Tem muita gente que faz certas coisas que acha normalíssimo fazer, por falta de conhecimento. E não é para fazer. Outras pessoas exageram. Vou dar um exemplo aqui. Eu não digo amigo, mas eu tenho um colega que eu vejo todos os dias. Ele já foi para a igreja e volta para o mundo para mais de 20 vezes. Um dia ele disse a mim, Juraci, eu fui para o mundo e ora eu que orava a noite toda, orava não sei quantas horas, não sei mais o que. E eu disse para ele que em vez de ele orar tantas horas, ele deveria vigiar o tempo todo. Porque o segredo da vitória é estar na eterna vigilância. Bote isso na sua cabeça. O segredo da vitória é estar na eterna vigilância. Uma das coisas que te permite permanecer de pé é acreditar na sua queda. Parece uma incógnita, mas não é. Quando você acredita que pode cair a qualquer momento, né? Lembra do que Paulo disse? Paulo diz assim: quando estou forte, estou fraco. Quando estou fraco, estou forte. Isso é, quando ele acha que está forte, ele se acha talvez autossuficiente. Vamos dar um exemplo de um erro grave de quando a pessoa se sente forte. E eu acabei de falar que o segredo da vitória é estar na eterna vigilância e não no quanto você ora. Orar é bom, orar é conversar com Deus. Mas vigiar é muito mais importante do que a própria oração. O bom é ter os dois. Vamos dar um exemplo. Josué, um grande homem de Deus, Deus já havia confirmado a sua posição em Israel. Eles iam destruindo tudo por onde eles iam passando. Já haviam destruído a cidade de Jericó. Mas um pequeno povo, né, criaram um plano diabólico e enganaram a Josué. Pegaram pães velhos, embolorados, roupas rotas, rasgadas, sapatos, né, e disseram a Josué que era de longe, vinha de uma terra longínqua e que viera para fazer uma aliança com Josué. Observe onde é que entra o excesso de confiança. Todo excesso é perigoso. O excesso de confiança, a autossuficiência, leva ao relaxamento. A autoconfiança e o excesso leva ao relaxamento. Josué
ele bem poderia ter pedido orientação a Deus antes de formar uma aliança, porque uma aliança, ela, uma vez feita, não pode mais ser quebrada. Como aquela custou um preço muito alto, para a família de Saul. E Davi, e Josué, faz aquela aliança com Deus. Ele se deixou levar pelo que ele viu. E quando ele acabou de fazer aquela aliança, o Espírito disse, brada no meio, disse, Josué, você está no meio desse povo. O povo queria destruir aquele povo, mas agora disse, não, vocês não podem mais fazer, que vocês fizeram uma aliança com eles. Isso é a falta, né? O conhecimento é muito maior, é muito mais importante do que o sacrifício que você faz. Assim, mas eu estou indo orar lá em cima da montanha porque eu aprendi que devo orar no monte. Onde é o seu monte? Jesus disse àquela mulher, lá no tanque de Jacó, quando ela diz que os judeus dizem que temos que orar em Jerusalém, e nós, os samaritanos, diz que tem que orar aqui no monte, e Jesus disse para ela, mulher, a hora vem, e agora é a hora, que nem em Jerusalém e nem nos montes de Samaria, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Então, se você quer orar a Deus, Daniel orou na cova dos leões e Deus o respondeu. Aqueles jovens entraram na fornalha e nada aconteceu. Então, o conhecimento, conhecer Deus, é muito mais importante do que fazer sacrifícios de tolo que Deus não permite mais. Então, pense nisso. Primeiro ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Depois ele diz que o conhecimento é mais do que o holocausto. E onde é que você busca esse conhecimento? A Bíblia Sagrada. É a nossa regra de fé e conduta. Mas Juraci, mas fulano de tal disse isso, disse aquilo. Não. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus Cristo de Nazaré. Então toda a base para que nós temos, toda a nossa regra de fé e conduta, ela tem que ser aqui, a nossa Bíblia Sagrada. Que Deus nos oriente, que nos dê mais uma oportunidade para que reflitamos sobre as nossas vidas. E pensemos assim, esta é a vida que Deus escolheu para nós? Isso é o que Deus queria que fôssemos? Lembre, você não é dono da sua vida, eu não sou dono, sou mero administrador. Que Deus nos oriente, nos capacite, né? Nos indigne de conhecer a tua palavra. Que Deus nos abençoe.